ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Boa noite. Pontualmente às 6 horas da noite está começando o Jornal das 6. Eu sou Rodrigo de Oliveira e fico com você até às 6h30 da noite. Você pode nos ouvir pelos 870 AM ou pelo site www.radio.ufg.br. Acompanhe o Jornal das 6 também pela página da Rádio Universitária no Facebook e pelo aplicativo Minha UFG. Fique ligado. E um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Goiânia prevê a aplicação de multa para as pessoas que lavarem as calçadas com água potável, de autoria do vereador Romário Policarpo, do PTC. O texto defende a proibição ao uso de água tratada, potável e de poços artesianos para tal finalidade. O texto foi apresentado em plenário e encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça. E é com o próprio vereador o Romário Policarpo que a gente conversa agora, ao vivo, por telefone. Boa noite, vereador. Muito obrigado por falar conosco aqui no Jornal das 6. Boa noite, Rodrigo. Uma boa noite a todos que estão nos ouvindo. E eu que agradeço por poder participar e falar sobre esse projeto. Explica pra gente como que é esse projeto aí da sua autoria. Olha, na verdade, a ideia do projeto é uma educação da população. A gente vive uma crise hídrica que não é uma regra só no Brasil, ela é uma crise mundial. O que a gente está querendo é evitar o desperdício de água potável com uma coisa que pode ser feita com outros meios, né, com outras formas de limpeza, por exemplo, das calçadas e ruas, né. Na verdade, antes da aplicação da multa, a gente já tem conversado com a Prefeitura de Goiânia já, que até faremos algumas campanhas educativas e esse dinheiro também dessas multas serão revertidos em campanhas educativas para conscientizar a população sobre o desperdício de água. De que forma deveria ser feita a limpeza das calçadas para que não se desperdice tanta água, vereador? Claro. Primeiro, existem a forma de varreção, existem produtos também de ar também que poderiam ser utilizados. É claro que existem alguns casos de que realmente se faz necessário o uso da água e você pode estar utilizando aí a água reaproveitada, no caso das casas aí, condomínios, podem estar utilizando aí água reaproveitada, uma água, por exemplo, que você lavou roupa ou que você fez alguma outra coisa dentro da sua casa, você pode estar reutilizando essa água. Na verdade, isso já acontece em diversos outros lugares. Hoje é comum, por exemplo, você ver condomínios aí com poços, com mini estações de tratamento de água dentro do condomínio. É um custo muito barato para poder ter esse equipamento, por exemplo, dentro de um condomínio, e eles já utilizam já fazem essa reutilização da água em vista aí para evitar o desperdício de água potável. O projeto de lei de sua autoria restringiria o uso de água potável para lavar calçadas, né? Isso não se aplicaria ao interior das casas das pessoas, né, vereador? Não, é só para lavagem das calçadas, lavagem de calçadas e ruas, né? Na verdade, a gente sabe que esses são gastos necessários que a população às vezes acaba tendo e que pode ser feito de outras formas. O senhor acha que falta conscientização da população para o uso racional da água? Dos dois lados, falta conscientização da população e também falta medidas do poder público. Até por isso a gente apresentou uma CEI da Saneago, de autoria minha também, e agora, no começo de agosto, agora deve começar a funcionar. Essa CEI é para investigar o porquê do mau fornecimento de água e porquê de políticas tão ineficazes para a preservação de água que a própria Saneago desenvolve aqui no município de Goiânia. Então, na verdade, os dois lados precisam se conscientizar, tanto o poder público quanto a população, para que a gente possa deixar um planeta melhor do que aquele que a gente encontrou. Inclusive, nesses meses de estiagem aqui em toda a região centro-oeste do Brasil, né, já são 76 dias sem chuvas. Aqui na capital, aqui em Goiânia, os reservatórios de água estão baixando o nível, né? Quais as medidas que o goianiense poderia tomar para economizar água?
Os reservatórios já começam a mostrar baixa. O reservatório, por exemplo, do João Leite, em 30 dias ele baixou 29% da sua capacidade, considerável, né, em 30 dias essa baixa. O que a população pode fazer é, na verdade, pensar em medidas apropriadas, né? A reutilização de água, por exemplo, é uma grande saída. Você reutilizar aquela água ali que você utilizou, por exemplo, para lavar roupa, para outras coisas, para poder fazer a lavagem de certas áreas da sua casa. E, obviamente, evitar na questão de banho, lavagem de carros, essas coisas, evitar o desperdício que, às vezes, não vai fazer muito bem para a nossa cidade, né? Lavar carro, por exemplo, nessa época do ano é quase criminoso, né? Chega a ser criminoso, né? Chega a ser criminoso. É lógico que a população tem que lavar seus carros, mas isso pode ser feito aí de uma forma mais econômica. Já existem lavagens a seco, né? Não precisaria utilizar água, principalmente nessa época do ano. Exatamente. E a gente sabe, é comum, tanto você, Rodrigo, como quem está ouvindo aí, a gente conhece, a gente sempre vê alguém que vai lavar um carro e deixa ali a mangueira do carro ligada até o término da lavagem do carro. Isso é um desperdício desnecessário. E a gente acaba pagando o preço nessa época de estiagem, né? Agora, nesse projeto de lei que ainda está sendo apreciado, né, na Câmara dos Vereadores, há uma previsão para fiscalização, para punição dos infratores? Sim, a gente está sentado com a Prefeitura de Goiânia para que a gente possa fazer em conjunto, porque essa é uma atribuição do Poder Executivo, né? Para que a gente possa determinar quem serão os fiscais que aplicarão essas multas, né? Acredito eu que deve ficar a cargo da fiscalização de posturas do município de Goiânia. E qual seria a punição prevista para quem lavar calçada com água potável? Olha, a primeira infração ela vai ser advertida com advertência por escrito. A segunda será uma multa no valor de 152 do FIRS, que hoje gira em torno de R$500. E a terceira vez será acrescida do dobro do valor, né? Ou seja, 304 FIRS, que deve girar em torno de R$1.000. E como que essa multa vai ser cobrada? É no IPTU ou é por meio da emissão de uma guia de recolhimento? Como é que seria a cobrança dessa multa? Olha, é uma questão que a gente tem conversado na Secretaria de Finanças. Eu defendo que essa multa seja colocada junto do IPTU do morador. Apesar que existem alguns casos aí de casas alugadas que a gente tem que rever aí como que vai ser a aplicação dessa multa para a pessoa. E quem se negar a pagar, inclusive, pode ser inscrito na dívida ativa do município, né? Exatamente, na dívida ativa do município. Tá certo. Eu conversei, então, com o vereador Romário Policarpo sobre o projeto de lei de autoria dele que pune com multa quem lavar calçada de casa com água potável. Muito obrigado pelo bate-papo aqui no Jornal das 6. Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Muito obrigado. E só para deixar claro para a população que a ideia jamais é punir a população, muito pelo contrário. É que a gente possa fazer junto da população, junto do poder público, algo melhor, que a gente entregue um planeta melhor do que aquele que a gente pegou. É claro. Parabéns pela iniciativa, vereador. Obrigado, Rodrigo. Uma boa noite. Uma boa noite. Agora são 6h08 e ainda falando sobre água, pode faltar água em 41 bairros de Goiânia nesta terça-feira. Segundo a Saneago, Companhia de Saneamento de Goiás, o motivo é uma manutenção para a melhoria do serviço no sistema da estação de tratamento de água aqui da capital. O trabalho vai começar às 4 horas da manhã e deve ser concluído até o meio-dia. De acordo com a Saneago, a recuperação do sistema deve ocorrer ao longo da madrugada de quarta-feira. A lista de bairros que devem ser afetados pela falta d'água pode ser conferida no site da Saneago. E começou hoje a campanha de vacinação contra sarampo e poliomielite aqui em Goiás. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, é necessário imunizar as crianças contra as duas doenças que podem causar paralisia e levar à morte. A meta é vacinar pelo menos 95% das crianças entre 1 ano e 5 anos incompletos. A campanha segue até o dia 31 de agosto em todos os postos de vacinação do estado. A expectativa é de vacinar mais de 345 mil crianças aqui em Goiás. São 6h09, a gente faz um pequeno intervalo e volta já com o Jornal das 6. Estamos apresentando Jornal das 6. Na Universitária você pode recordar e curtir os Beatles. Beatlemania.
As histórias e as músicas que marcaram a trajetória da banda no cenário mundial. Agora em Novo Dia, segunda-feira, às 9h. Beatlemania. Nas noites de domingo, contraponto. A riqueza, a diversidade, os grandes artistas da música instrumental brasileira. Sempre aos domingos, a partir das 9h. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. 6h11. PSDB oficializa a candidatura de José Eliton para governador de Goiás. A candidatura do tucano foi lançada ontem durante convenção no ginásio Goiânia Arena. A coligação, que terá mais 9 partidos além do PSDB, definiu a ex-secretária de Educação de Goiás, Raquel Teixeira, como vice. O PSB, o PTB, o PSD, o PPS, o PR, o Solidariedade, o PV, a Rede e o Avante já definiram apoio a José Eliton para o governo de Goiás. A convenção deste domingo lançou ainda o ex-governador Marconi Perillo, também do PSDB, e a senadora Lúcia Vânia, do PSB, para o Senado, além das chapas proporcionais para deputados estaduais e federais. E o DEM oficializou a candidatura de Ronaldo Caiado ao governo de Goiás. O Democratas confirmou neste sábado a escolha de Ronaldo Caiado como candidato ao governo de Goiás durante a convenção do partido realizada no Clube Jaó. A convenção contou com a participação de outros 12 partidos que devem formar coligação com o DEM. São eles Democracia Cristã, Podemos, PMN, PMB, PPL, PRP, PRTB, PSC, PSL, PTC, PROS e PDT. O deputado estadual Lincoln TJ, do PROS, foi definido como vice de Caiado. A convenção ainda lançou 2 candidatos ao Senado, Wilder Moraes, que é senador pelo próprio DEM, e Jorge Cajuru, que é vereador aqui de Goiânia pelo PRP. No total, a previsão é de que a coligação tenha 600 candidatos aos cargos de deputado federal e estadual. MDB confirma Daniel Vilela para a disputa ao governo de Goiás. O Movimento Democrático Brasileiro oficializou também nesse sábado a candidatura do deputado federal Daniel Vilela ao governo de Goiás durante a convenção do partido realizada no Oliveiras Place. Ainda estão incertos os nomes dos candidatos a vice-governador e a senador, pois o MDB está em diálogo com outras legendas para definir as parcerias da coligação. Por enquanto, apenas o PHS definiu apoio a Daniel Vilela nessas eleições. E o PT oficializou a candidatura de Cátia Maria para governadora de Goiás. A legenda não definiu quem será o vice na chapa. A candidatura da professora Cátia Maria foi anunciada durante a convenção realizada no Diretório Estadual do partido aqui em Goiânia. O PCdoB integra essa coligação, que ainda não teve nome definido e poderá contar com o apoio de outros partidos de esquerda. O PT anunciou ainda o nome do deputado estadual Luiz César Bueno e da vereadora de Anápolis, Geli Sanches, para as vagas ao Senado. A convenção também anunciou o nome de 62 candidatos a deputado estadual e outros 25 para deputado federal. PCB confirma a candidatura de Marcelo Lira para governador de Goiás. A candidata a vice, é a Bruna Venceslau, que é do mesmo partido, PCB. A decisão foi tomada em convenção realizada no dia 19 de julho, na sede do partido, também aqui em Goiânia. A professora Magda Borges vai concorrer ao Senado pelo partido. E o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, oficializou no dia 29 de julho, durante convenção aqui em Goiânia, a candidatura do professor Wesley Garcia na disputa pelo governo de Goiás. A candidata a vice é Erenilda de Assis, conhecida como Nildinha. O inspetor Fabrício Rosa, assessor de imprensa da Polícia Rodoviária Federal, disputa o Senado pelo PSOL.
E a presidência da República deve ser disputada por 13 candidatos. Ouça na reportagem de Yuri Hudson. O domingo foi o último dia para os partidos definirem os candidatos à presidência da República. A partir de agora, temos um cenário definido, com pelo menos 13 candidatos à disputa, número que pode mudar até o dia 15 de agosto, data na qual o TSE informa e concede o registro eleitoral para os partidos. Como candidatos, temos Álvaro Dias, pelo Podemos, Cabo Daciolo, pelo Patriota, Ciro Gomes, pelo PDT, Geraldo Alckmin, pelo PSDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Henrique Meirelles, do MDB, Jair Bolsonaro, do PSL, João Amoedo, do Novo, João Goulart Filho, pelo PPL, José Maria Imael, pelo DC, Luiz Inácio Lula da Silva, pelo PT, Marina Silva pela Rede e Vera Lúcia pelo PSTU. Neste domingo, o PT fechou um acordo com o PCdoB. A expectativa é que Fernando Haddad, apontado como vice de Lula, se torne o cabeça de chapa quando a Justiça Eleitoral impedir a candidatura do ex-presidente. Sendo assim, assumiria a vaga de vice Manuela Dávila, do PCdoB. Além disso, o PT também conseguiu inviabilizar um acordo entre Ciro Gomes, do PDT, e o PPS. Para a cientista política Maria Tereza Querbay, o acordo do PT com o PCdoB e com o PPS inviabiliza o nome de Ciro Gomes como um exponencial candidato da esquerda. Na realidade, o que o PT conseguiu foi que o PSB se mantivesse neutro, em troca de alguns apoios e de algumas alianças regionais, mas isso marca o afastamento do PSB do Ciro Gomes e deixa o Ciro Gomes isolado, né? Tem muitas possibilidades de aliança. O tucano Geraldo Alckmin será o candidato com maior tempo de TV e de propaganda. Isto graças às alianças que o PSDB fez com outros partidos. No entanto, para Maria Tereza Querbay, é necessário observar se Geraldo Alckmin terá cacife para enfrentar o candidato da extrema-direita, Jair Bolsonaro. O militar, que vem pelo PPS, se consagra como liderança nas pesquisas em cenários sem o ex-presidente Lula. Querbay destaca ainda que tanto Bolsonaro como Alckmin, mesmo não tendo empecilhos judiciais como o PT tem para sagrar o nome de Lula como candidato, também enfrentaram algo em comum: a dificuldade de compor a chapa. Alckmin apontou como vice a senadora Ana Amélia, do PP, e Bolsonaro apontou o coronel Hamilton Mourão, do PRTB, como seu vice. Aliás, a questão do vice foi uma novela para todo mundo, né? As dificuldades para se encontrar um vice, por conta, inclusive, das alianças que foram feitas. Para a cientista política, as eleições deste ano seguem um cenário indefinido, pelo menos neste início. A questão judicial envolvendo Lula e o pouco tempo de rádio e TV de Bolsonaro, os dois líderes em diversas pesquisas, deixam em aberto qualquer tipo de vantagem. Ela lembra que Marina Silva, que terá menos de 3 minutos de propaganda, acumula bons desempenhos nas eleições anteriores. Já o candidato do governo, Henrique Meirelles, vai enfrentar a rejeição a Michel Temer e problemas internos dentro do MDB. Para Querbay, os candidatos de partidos nanicos podem desempenhar na disputa o tradicional papel de serem lançadores de temas para candidatos que eles pensam ou podem se alinhar em um possível segundo turno ou no governo. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. E o STF pode julgar esta semana o pedido de liberdade de Lula. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu para que ele aguarde em liberdade o julgamento de recursos contra sua condenação na Operação Lava Jato, em função da condenação a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Lula está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde o dia 7 de abril. O Supremo pode apreciar o pedido da defesa do ex-presidente em julgamento que pode ocorrer nesta quinta-feira, dia 9. Na semana passada, após o relator do caso, o ministro Edson Fachin, defender celeridade para definir a situação jurídica de Lula ainda antes das eleições, a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia,
responsável pela pauta do plenário, indicou nos bastidores que pode pautar a questão para essa semana. No entanto, diante da possibilidade de o caso ser julgado pelo plenário e não pela segunda turma, como deseja a defesa do ex-presidente, os advogados podem desistir do recurso e o julgamento poderá ser adiado. Livro-reportagem denuncia inconsistência de relatório oficial sobre mortes por câncer após o acidente com o Césio 137. Nós estamos na linha com a autora do livro, Sobreviventes do Césio 137, a jornalista Carla Lacerda. Boa noite, Carla. Tudo bem? Muito obrigado por falar com o Jornal das 6. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que nos ouvem. É um prazer falar com a Rádio Universitária. Eu que saí aí da UFG, então eu me sinto realmente em casa. Prazer é nosso, Carla. Bem-vinda de volta. Essa inconsistência nos dados oficiais é muito grande, Carla. Houve um número maior de mortes que as reconhecidas pelo governo de Goiás? Pois é, Rodrigo. Na verdade, ocorreu o seguinte. Na época dos 20 anos do acidente, a SULEIDE, que é a Superintendência Leite das Neves, divulgou que 12 pessoas, 12 vítimas, haviam morrido por câncer. Na verdade, o governo nunca associou essas mortes ao acidente radiológico, mas sempre divulgou as causas dos óbitos de todas aquelas pessoas cadastradas nos grupos 1, 2 e 3. Então, em 20 anos, a divulgação era de 12 mortes. Aí o que aconteceu? O ano passado, na época dos 30 anos do acidente, o CARA, que é o Centro de Apoio ao Radioacidentado, que veio substituir a SULEIDE, divulgou que, na verdade, ocorreram 6 mortes por câncer. Eu lembro que quando eu vi e ouvi esse número, eu achei pouco. E eu estava no período de reedição do livro Sobreviventes do Césio, que foi lançado na primeira vez em 2007. Então, apurando esses dados, eu achei um relatório que foi divulgado na coletiva de 2007, que continham 12 mortes, e o de 2017, que continham 6. Então, fazia sentido, né? Como é que em 30 anos 6 pessoas haviam morrido por câncer, se em 20 anos esse número era de 12? Aí eu fui atrás também de uma revista que foi publicada pelo governo estadual em 2012, na época dos 25 anos do acidente. Nessa revista o número era 15. Então, realmente há essa discrepância de dados, essa inconsistência. E eu procurei a direção do CARA em janeiro deste ano, apresentei esses números, né, que eu tinha achado, e eles me forneceram uma nova planilha, falando que, na verdade, eram 15 mortes por câncer, e que eles estão fazendo um novo estudo em parceria com o Hospital Araújo Jorge para catalogar todas essas mortes. Esse estudo preliminar, ele ainda está em andamento, deve terminar no final desse ano. O número de mortes por câncer já havia subido para 19. Ou seja, são números bastante inconsistentes. Alguns documentos falam em 6, outros em 12, outros em 15. Isso. E o Hospital Araújo Jorge, que é referência no tratamento do câncer, fala em 19. Exatamente. Ou seja, não há um número oficial, né, de mortes por câncer por conta do acidente radioativo. O que a gente percebe é essa discrepância. Então, o que é importante é que essa planilha seja atualizada, eu digo até de forma online. Hoje em dia existe a LAI, né, a Lei de Transparência. Então, é importante que a população tenha acesso a essas informações, porque foi um acidente de consequências mundiais. Claro. É algo que está na nossa memória e é importante a gente ter acesso a isso de forma online, até porque seria mais difícil de ocorrerem eventuais equívocos ou algo desse sentido. E que outros dados importantes o livro-reportagem traz nessa edição que foi revisitada, então, em parceria com o Iago Salles? Isso. O Iago contribuiu bastante, né, para a atualização e ampliação do conteúdo. É um jornalista que tem um time investigativo muito bom. E a gente conseguiu ampliar esse conteúdo, atualizar, porque o livro todo ele é escrito, sustentado nos depoimentos das vítimas. Então, a nossa escolha é de contar histórias sobre a ótica das vítimas, e não apenas sobre a ótica do governo ou de fontes oficiais.
você perguntou de outros dados, né? Tem uma entrevista muito legal, uma entrevista exclusiva com o Geraldo Guilherme. Ele foi quem levou a bomba de césio na vigilância sanitária junto com a Maria Gabriela. E dessa forma eles conseguiram dar fim ao acidente. Foi a partir desse ato que o acidente se tornou público. Em 2007, na época da primeira edição, eu não consegui localizar o Geraldo. E agora a gente eu consegui entrevistá-lo. E ele traz depoimentos e detalhes desse dia, como é que foi esse dia que ele pegou a bomba do césio e levou a vigilância sanitária. Interessante. Tem vários depoimentos gigantes, a própria Dona Lourdes, né, mãe da Leite das Neves, que sempre está falando com a gente, com a imprensa. Tem o depoimento dos 2 rapazes que encontraram a bomba de césio ali no centro, onde hoje é o Centro de Convenções. Tem outro depoimento interessante de uma vítima que foi internada no Marcílio Dias, lá no Rio de Janeiro. As vítimas mais graves todas foram transferidas para lá. Pra quem gosta. Ele guarda até hoje uma ampola amarela, onde foi usado um medicamento que foi testado pela primeira vez em pacientes com radiação aqui no Brasil. Para você ter ideia, Rodrigo, naquela época, em 86, teve um acidente de Chernobyl. Esse medicamento não foi autorizado pelo governo, mas no Brasil, devido à urgência e à demanda, a Anvisa autorizou a utilização desse medicamento. E esse medicamento ajudou a salvar vidas. 4 vítimas que estavam em estado muito grave e tiveram esse medicamento administrado, voltaram com vida para Goiânia. Agora, Carla, no ano passado nós conversamos contigo no Frequência Aberta, né, que era um programa na parte da manhã. Na época você promovia uma vaquinha virtual para completar essa segunda edição, né? Vocês conseguiram o dinheiro necessário para lançar o livro, então o lançamento está marcado para essa semana, quinta-feira, não é isso? Isso, exatamente. A reedição só foi possível graças à campanha de financiamento coletivo e eu já agradeço o espaço que vocês deram naquela época. Eu tenho certeza que contribuiu para que mais pessoas soubessem da campanha e pudessem contribuir. A gente conseguiu arrecadar R$11 mil e todo esse dinheiro foi aplicado na publicação de mais 300 exemplares, porque a primeira edição foi totalmente esgotada. Então a gente conseguiu pagar produção gráfica, revisão, edição e a impressão na gráfica de 300 exemplares. Lembrando que foram mais de 80 apoiadores, mais de 80 pessoas contribuíram, de Goiânia e de outros estados também, pessoas que eu não conheço e que acharam interessante o projeto. E um apoio importante foi da empresa goiana Cenário Móveis. Eles também abraçaram a causa e participaram da vaquinha virtual. A primeira edição do seu livro foi lançada em 2007 pela editora Contato. Agora você reedita o livro pela editora Negalilu. Você acha que muita coisa mudou editorialmente nesse hiato de 11 anos entre a primeira e essa segunda edição? Sim, com certeza. Começa pela atualização e ampliação do conteúdo, mas falando de forma editorial, eu vejo assim que a questão gráfica deu um salto muito grande. Então, a mensagem que a gente quer passar no livro todo, no decorrer das mais de 100 páginas, é de que esse acidente não pode ser esquecido. Já se passaram 30 anos e a gente conversa com alguns jovens hoje, eles não sabem, né, o que aconteceu em 87, o que é o acidente com o césio. Então, toda essa linguagem verbal está acompanhado da linguagem não verbal. O livro ele foi todo impresso na cor azul e toda a questão gráfica a gente faz referência a esse manifesto, a essa luta contra o apagamento da história. Tá certo, tudo com muito cuidado, como é feito pela jornalista Larissa Mundim, nossa colega que cuida muito bem da editora Negalilu. Todo o material que ela lança tem muito cuidado, o cuidado gráfico é muito especial, né? Carla, muito obrigado, viu, por participar aqui do Jornal das 6 e boa noite para você. Boa noite, Rodrigo, eu que agradeço o espaço e obrigada mesmo, eu conto com a presença de vocês no lançamento e de todos os ouvintes aí da Rádio Universitária. Lembrando que o lançamento do livro Sobreviventes do Césio 137 está marcado para esta quinta-feira, às 7 horas da noite, no Coruja Café, que fica na rua T37, no setor Bueno. Muito obrigado, Carla. Com o bate-papo com a Carla Lacerda, a gente encerra o Jornal das 6 dessa segunda-feira, 6 de agosto de 2018. Agradecemos a Ana Cláudia Rezende pelos trabalhos técnicos. Desejamos a todos uma boa noite e muito obrigado pela audiência.
O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.